Olá, amigos do YouTube, estamos começando com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges. Eu vou fazer junto com vocês meu planejamento para esse sábado, dia 19 de março. Um sábado, aliás, um fim de semana que é o último antes da data FIFA. Vamos ficar o próximo sem competições locais. Se eu não contei errado, serão 11 dias de paralisação das competições nacionais, tá bom? Tem gente que gosta da data FIFA, tem gente que não gosta. O fato é que essa data FIFA, especialmente por conta ali das disputas dos playoffs lá da Europa, vai ser bem disputado. E tem, obviamente, alguns jogos também das eliminatórias da América do Sul para definição ali de classificação e tudo mais. Mas enfim, vamos deixar isso para segunda-feira, para quando começa a falar sobre isso, sobre seleções. Agora a gente segue com o planejamento para esse sábado. Como sempre, um sábado, um dia extremamente cheio, muito corrido. Então eu vou tentar passar por cima dos jogos, não vou conseguir falar sobre todos eles, já peço desculpa por conta disso. Até porque a ideia no final de semana é que eu consiga mostrar para vocês o que eu estou indo trabalhar. Onde é que eu estou indo buscar oportunidade de trabalho e não necessariamente analisar para vocês 100 jogos. Porque, humanamente é impossível, ficaria com uma qualidade horrorosa, tá bom? Lembro vocês também, e peço, claro, sempre, que vocês me ajudem nos comentários, corrigindo algum tipo de informação, alguma besteira que eu possa falar. A minha cabeça, às vezes, falha também. E se você, óbvio, tem algum complemento, participa nos comentários, me ajuda muito, é muito bom ver a participação de vocês. E, claro, nos comentários você tem, no primeiro comentário fixado, além de todos os links que você pode precisar, você ainda tem também o regulamento para você participar do sorteio diário que eu faço aqui de uma banca de R$30 lá na minha parceira Betfair. E eu já vou começar fazendo rapidinho um merchan da Betfair. A gente tem uma super cotação de 18 para um over 2,5 no jogo do Flamengo e Vasco. E por que eu gosto dessa aposta? Se você vai criar sua conta aqui embaixo, pelo link aqui de baixo, para poder participar dos sorteios aqui do canal diariamente, por que eu gosto dessa opção para você se registrar? Porque o Vasco ele precisa ganhar por 2 gols de diferença do Flamengo. Por quê? O primeiro jogo foi 1-0 e o Flamengo tem no regulamento a vantagem do resultado agregado. Isso significa que mesmo que o Vasco vença por 1 gol de diferença, no agregado o Flamengo passaria porque teve uma melhor campanha na fase de grupos. Isso obriga o Vasco a ir para cima e o cenário do primeiro jogo era um Flamengo com a bola, o Vasco no contra-ataque. Agora provavelmente a gente vai ter o inverso. O Vasco tentando se manter com a bola no campo ofensivo, dando contra-ataque para o Flamengo. Então eu acho que vai ser um jogo bem aberto, tá bom? Por isso que eu acho interessante, essa cotação vai ficar aqui embaixo. Além disso, a gente tem uma aposta grátis para esse jogo de R$5. Se você já é cliente, clica aqui em Sou Cliente, cliente existente. E se você se registrou por esse link, depois você volta aqui e, obviamente, clica aqui em cliente existente. Eu prefiro que você se registre por aqui para já ganhar esse bônus. Ou, claro, se você quiser os R$200 também, é um bônus bem interessante da Betfair e você já alega os R$5 de bônus. Uma coisa bacana é que o cliente existente também ganha. Então, se eu fosse você, pegava esses R$5 aqui para não deixar caducar e faria ali uma combinada, já que você tem que usar a opção criar aposta, colocaria uma odd. Eu particularmente, quando eu vou fazer ali múltipla, combinada, como é algo recreativo, eu não faço odd baixa não, viu? Eu gosto de fazer aquelas odds grandes, mas é de cada um. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho então desse sabadão. Deixei aqui para vocês no início as grandes probabilidades de hoje. Lembrando, as grandes probabilidades são completamente embasadas em estatística e eu não indico que você faça nenhuma entrada disso daqui que eu estou colocando para vocês baseada em número. Utiliza como complemento. Beleza, no Sandhausen e Rostock tem aqui um over 1,5, grande probabilidade. Vou olhar o jogo, ver se realmente tem essa leitura, qual é a cotação que eu gosto de entrar, Porque se você for só pelos números, no longo prazo, a tendência é você ficar zerado trocando dinheiro com o mercado, porque as casas de aposta também têm esses números e até, obviamente, muito melhores do que os meus, tá bom? Então, utilizem como complemento. Vamos lá, como sempre, Alemanha, 1-2, Série A, na Itália, sobe um pouquinho ali para a Primeira Liga de Portugal, que hoje em dia chama Liga Bwin, antigamente era Liga NOS. Depois eu vou ali na Premier League, passo um pouquinho na La Liga, vejo se tem alguma outra competição e a gente encerra. Eu estou fazendo, obviamente, o meu planejamento pessoal, então eu vou nas competições que eu costumo trabalhar. Se você quiser mais competições
Eu vou deixar aqui, obviamente, o PDF de apoio com todos esses 88 jogos que eu deixei aqui para vocês, ó. É jogo pra caramba, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que trabalham o submundo com umas competições um pouco mais menos famosas, né? Então eu deixo no PDF de apoio se você quiser ser membro do canal para receber esse PDF, que vai receber uma atualização muito bonita, que eu estou trabalhando nela. Provavelmente semana que vem, depois da data FIFA já saia, vai ter umas informações muito legais. Que vai ser a ideia do PDF de apoio é justamente você não precisar ir em outro lugar. Você só usa ele e já era. Vamos embora então? Vamos começar então aqui com a Alemanha 1. Vamos dar uma olhada no que a gente tem de jogo interessante, tá? Stuttgart joga com o Augsburg, particularmente pelo nome, pelo que eu vejo já das equipes, não é um jogo que me agrada. São duas equipes que, se não me falha a memória, obviamente está brigando lá embaixo para não cair. O Stuttgart melhorou um pouquinho com a volta do Sasa Kalajdzic, né, o atacante austríaco, acho que é austríaco, que tinha se machucado, agora voltou, já fez, se não me engano, 2 ou 3 gols, e o Augsburg segue ali também tentando fugir um pouco dessa zona de rebaixamento. Dos dois, o Augsburg, obviamente, é um time que, na minha opinião, é mais pobre na qualidade, né? Mas acaba sendo um pouquinho melhor na parte defensiva do que o Stuttgart. Jogo difícil, se eu fosse fazer algo, seria para match odds, mas eu acho que eu vou pular esse jogo aqui, tá? Pela falta de qualidade das duas equipes. Mas em Armínia é outra situação. Aqui a gente tem uma odd do mais um pouco baixa, porque o Armínia é um time cascudo, né? É difícil jogar contra o Armínia, é difícil fazer gol no Armínia. O Armínia tem uma defesa que, para um time que está lá embaixo, é uma defesa invejável, né? A gente pode comparar, por exemplo, ó, a defesa do Armínia, ela é igual ao do Union Berlin, melhor do que a do Colônia, melhor do que a do Hoffenheim, melhor do que a do Leverkusen, melhor do que a do Borussia Dortmund. É uma defesa muito boa. Fazer gol no Armínia é muito difícil, porque é um time que veio com essa pegada da Bundes 2 de tentar não se jogar para cima do adversário, mas tentar se manter na primeira divisão, que é a mesma coisa que faz o Bochum. O Bochum hoje perdeu para o time do Gladbach, inclusive com um episódio de copo no bandeirinha, acabou, provavelmente vai ser punido ali com alguns mandos de campo. Isso é ruim, óbvio, mas olha só, a defesa do Bochum também é muito boa. Então fazer gol no Armínia não costuma ser fácil, tá? Então eu tomaria cuidado com essa cotação baixa aqui do mais. O mais vem de uma derrota pro Borussia Dortmund, né? Dentro de casa, foi um gol de falta que o Witzel acho que fez de bola parada. É um resultado, obviamente, que deixa a Bundesliga aberta, mas eu não gostei muito do desempenho do mais nesse jogo, tá? Então eu viria... provavelmente eu não vou fazer esse jogo, mas eu tomaria bastante cuidado com essa cotação baixa aqui do mais. Deixa eu ver se a gente tem algo de muito importante para esse jogo aqui que eu não falei. A bola aérea do mais pode ser um fator decisivo aqui. Eu acho que vale sempre a pena ticar para não esquecer. Mas de resto, a gente tem um bom desempenho aqui do mais em casa. Mas olha só, não é um jogo com uma incidência boa para gols, tá? Apesar de quase todos os jogos, aliás, todos os jogos do Armínia fora de casa terem sido mais de um gol, mais de 0.5, não é um jogo que indica muitos gols aqui não. Eu tomaria muito cuidado, tá bom? Realmente me causa aqui um desconforto esse jogo. O jogo que eu quero ver para trabalhar gols na Alemanha, é Hertha Berlim e Hoffenheim, e eu acho que aqui todo mundo é um consenso, né? O Hertha vem numa situação, olha isso, horrorosa, e o Hoffenheim vem numa fase muito boa. Se a gente pegar os últimos jogos do Hertha Berlim, a última vitória nem aparece aqui, né? Tomou 3 do Colônia, 3 do Union, 4 do Bayer, 2 do Greuther Fürth, perdeu do Greuther Fürth, 6 do Leipzig, 3 do Freiburg, 4 do Frankfurt e 2 do Gladbach. Né? E vai pegar um Hoffenheim que, cara, o Hoffenheim dá trabalho para muita gente, é um time excelente de contra-ataque. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser um jogo interessante para a gente trabalhar aqui o mercado de gols e pode até pintar uma longa exposição. Deixa eu ver o que tem aqui de interessante. Olha só, a defesa do Hertha é horrorosa, sofre em média 2 gols por jogo. A bola parada do Hertha contra a bola parada ofensiva do Hoffenheim, a gente tem o nosso primeiro match aqui do dia, né, a Latinder, então vale a pena aqui a gente colocar essas bolas paradas também. Me parece um jogo para gols, né? A gente tem uma incidência boa aqui para isso. E, óbvio, se eu tivesse que chutar, eu diria que também é um jogo para o Hoffenheim vencer.
mas é aquela coisa, o Hertha em casa, a torcida alemã tá voltando agora, a torcida da Alemanha lá no Hertha, eles apoiam bastante, claro, pode ser pro bem ou pro mal, né? Se o time estiver muito, muito ruim em campo, mas eu viria mais com a situação de segurança para gols, tá? Greuther Fürth e Freiburg eu também viria para gols. Eu não vou me arriscar aqui em trabalhar match odds não, porque o Fürth já venceu alguns times que eu não esperava, já empatou, já tirou ponto de outras, e apesar de ser um time virtualmente rebaixado, costuma dar um pouco de trabalho. Vai pegar hoje o time que mais tem a bola parada perfeita da competição, talvez, né? Talvez o Bayern possa ter ali números parecidos, mas hoje o Freiburg é uma coisa absurda. Eu vou puxar aqui para vocês e eu quero que a gente faça essa comparação. Olha isso daqui. Até o momento, eu já acho que está até para atualizar isso aqui, tá? Se eu não me engano, esse número mudou. Já. Gols sofridos do Greuther Fürth, 16 de bola parada. E gols marcados do Freiburg, 15. Se eu não me engano, já é 16. Teve um gol de bola parada agora há pouco. E eu ficaria muito de olho nesse fundamento, tá? Outra coisa, além dos escanteios, bolas paradas e faltas diretas para o gol, eu ficaria de olho nos contra-ataques. Então, caso o Freiburg saia na frente, é muito provável que o Greuther Fürth acabe cedendo espaço para mais gols. Tá bom? Então eu ficaria de olho aqui no mercado de gols e também nas bolas paradas do Freiburg. Beleza? E por último, o Bayern de Munique e União Berlim. Aqui, com essa cotação do Bayern, se ela tivesse um pouquinho mais alta, eu viria para um back favorito no Bayern. O Bayern que vai enfrentar a equipe do Villarreal nas quartas de final da Champions. União Berlim está aqui na 8ª colocação. Os últimos jogos do União, deixa eu ver se o União deu uma melhorada. Mais ou menos, né? Ele vinha de 3 derrotas seguidas, aí emplacou 2 vitórias, uma aqui na DFB Pokal, se classificou para as semifinais da DFB Pokal, vai pegar o Leipzig na semifinal, se eu não estou enganado, e vem de uma derrota por 1-0 e um empate. E o Bayern de Munique, a gente já sabe, né? 7-1 para cima do Salzburg, tem um 1-1 aqui dentro da Bundesliga com o Hoffenheim. Esse jogo foi bem abaixo da média. Eu viria sim com uma ideia de trabalhar back Bayern. Para gols, eu já ficaria mais receoso. Por quê? Vamos puxar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais que eu não vi. Olha só. O time do União Berlim não sofre tanto gol assim também, né? Mas o Bayern faz demais dentro de casa. 85% das vezes sai primeiro no placar, tem uma excelente bola aérea, tem um excelente contra-ataque. Deixa eu já marcar as bolas aéreas do Bayern aqui, que também é importante. E a gente tem aqui uma possibilidade de ter... não tem sim, né? Dá para ter um 2,5 aqui, até com uma possível segurança. 1,5 é seguro, né? Mas o 2,5 pode vir interessante também. Mas é aquela coisa, né? Jogo... Toda vez, lembra, enfia isso na sua cabeça. Toda vez que a gente tiver um super favorito em campo, as odds dos gols, de todos eles, vão estar extremamente amassadas. E geralmente a expectativa é que esse super favorito faça tantos gols, né? Vamos pular então para Bundes 1, para Bundes 2. Schalke, aqui a gente tem alguns jogos muito interessantes. Talvez o que mais chame a atenção seja esse daqui, ó, Werder Bremen e Darmstadt. Vocês sabem que eu trabalho gols e alavancagem na Bundes 2, então não preciso ficar falando tanto. Mas eu vou dar um cenário aqui para a gente poder passar direto. Aqui é uma disputa de 2 líderes, né? O São Paulo venceu hoje a equipe do Heidenheim e assumiu a liderança provisória. O Bremen e o Darmstadt têm se eu não me engano, o mesmo número de pontos, o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. O Darmstadt vence, está na frente só pelo número de gols marcados. São 2 times muito bons. A bola aérea do Bremen é boa e o Darmstadt vem sofrendo bastante nesse fundamento, então dá para a gente marcar aqui também bolas paradas, além do mercado de gols. O Werder Bremen conta com seu grande artilheiro Marvin Duksch, que marcou aí 10 gols e 6 assistências nas últimas 11 partidas, se eu não me engano. Eu acredito bastante em gols aqui, mas tem uma tendência de ser um jogo pegado por conta dessa disputa pela liderança. Eu não gostaria que fosse o Darmstadt que abrisse o placar, porque o Darmstadt, quando abriu o placar, estando nessa situação de liderança contra o Sandhausen em casa, ele recuou e acabou sendo punido com um empate depois. Tá? Outro jogo que envolve também essa parte de cima da tabela é Fortuna Düsseldorf,
E Hamburgo, o Fortuna sofreu alguns problemas de Covid na última partida, acredito que já esteja um pouco recuperado, e vem de invencibilidade desde que assumiu o treinador Daniel Thione, que é ex-treinador do Hamburgo, e eu acho que o Hamburgo vai acabar tendo muita dificuldade para vencer esse jogo aqui, tá? Inclusive lá no blog da Betfair eu acreditei no ambas marcam aqui, porque o Fortuna vem muito bem e o Hamburgo precisa vencer, tá? A situação do Hamburgo é caótica, porque nessa época do ano é a época que o Hamburgo cai, né? Só que geralmente nas últimas 4 temporadas o Hamburgo caía estando na segunda, na primeira, na terceira colocação. O Hamburgo, nesse momento que eu estou gravando para vocês, ele está na 7ª. E ele vai precisar fazer muita coisa daqui até o final se ele quiser subir, né? Já teve atualização aqui, o São Paulo já venceu o seu jogo, então a situação do Hamburgo é desesperadora e quanto mais desespero a gente tem, mais desorganização tática, e é por isso que eu gostaria muito de vir trabalhar aqui o mercado de gols, tá? Deixa eu ver se a gente tem, bola parada do Hamburgo também pode ser interessante, mas aqui eu não acreditaria nesse jogo, num jogo para tão longa exposição assim. Pode acontecer, mas por essa pressão do Hamburgo, talvez a gente tenha um jogo assim com gols, mas um pouquinho mais truncado, tá? É a minha opinião. Outro jogo que vale muito mais para o Schalke do que para o Hannover é Schalke e Hannover, óbvio, né? O Schalke também é um dos postulantes à subida, tinha perdido dentro de casa para o Hansa Rostock, acabou goleando o time do Ingolstadt e agora vai receber o Hannover, que está ali no meio de tabela. O Hannover na temporada passada até sonhou em subir. Hoje em dia acho que o sonho do Hannover é se manter aqui mesmo, no meio da tabela, sem risco de queda. Foi eliminado da DFB Pokal pelo Leipzig e é isso, né? Acho que se tudo correr bem, a gente vai ter aqui um jogo para gols também, porque a gente tem do lado de cá o Simon Terodde, né, o maior artilheiro da história da Bundesliga, que continua marcando muito gol de cabeça, e uma coisa que o pessoal até reclama, né, por que o Schalke insiste tanto nas bolas aéreas? É porque tem dado certo, não necessariamente bola parada. E o Hannover, ele é um time muito traiçoeiro quando ele sai na frente, então ainda mais o Schalke precisando da vitória, o Hannover, se sair na frente, a gente pode sim contar com o Hannover para os contra-ataques, tá? E quando o Hannover sai atrás, aí, meus amigos, aí bumba meu boi, os caras vão para cima completamente desorganizados. E é isso. Um jogo que tem, eu sempre falo, né? Tem sempre um joguinho no meio da rodada do dia, né? Hoje, por exemplo, estou gravando sexta-feira, foi o do Karlsruhe. Tinha menos expectativa do que o jogo do São Paulo. Teve mais gols. E esse aqui é outro. A gente vem com uma expectativa baixa, o Sandhausen vem com uma invencibilidade, mas também não consegue vencer tanto. O Hansa vem de 2 vitórias, uma contra o Schalke e outra contra o Regensburg. A gente olha e fala assim, não estou muito interessado não, mas pode ser aquele jogo que tire pra gente ali um lucrinho, que dê pra gente uma oportunidade de trabalhar, tá? Eu não duvido não. É um jogo com menos glamour, mas que pode sim ser bem interessante, tá bom? Se você quiser saber mais sobre as minhas opiniões sobre a Bundes 2, se você abrir a descrição do vídeo, você vai ver o meu artigo lá da Betfair. Vamos para a Série A então? Jogos importantes na parte de cima da tabela, tá? Começando com o Napoli e o Udinese. O Napoli hoje, neste momento que eu vos gravo, o Napoli é o vice-líder da competição, está a 3 pontos do Milan, né? A Udinese meio de tabela, como sempre, nada de novo na Série A. Dentro de casa, o Napoli tem 8 vitórias em 14 jogos, não é uma campanha assim tão boa do Napoli. E como visitante, o Napoli é muito bom, né? Mas ele não está jogando fora. A Udinese também não é nada de especial, uma cotação muito baixa do Napoli. Eu não sei porquê, mas eu não confio na equipe do Napoli, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui se a gente tem alguma outra informação. Bolas paradas, as duas equipes são muito boas. Então, se eu estou pensando em match odds, eu tenho que ticar isso aqui para lembrar. Mercado de gols não me parece ser um jogo tão atrativo assim, tá? Não me parece. O Napoli sofre pouco gol em casa, olha só. Somente em 7% dos jogos que fez em casa, o Napoli sofreu mais do que um gol, tá? E a Udinese tem dificuldade de marcar fora também, ó. Então é um jogo que tem uma tendência de ser mais under e que pode sim dar uma leitura de match odds no back Napoli, mas faz muito tempo que eu não acho uma leitura para o back Napoli. Pode ser, mas eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Inter e Fiorentina. Aqui, olha só, o calo da Inter está começando a apertar, porque o Milan não para de vencer e os pontos vão começando a se abrir, né? A pontuação vai começando a se distanciar. A Inter tem um jogo a menos do que Milan e Napoli,
vai jogar contra uma Fiorentina hoje em dia já sem o Vlahovic, que, óbvio, ainda está se reencontrando. Dentro de casa, a Inter é a melhor mandante da competição contra a Fiorentina, que tem 5 vitórias em 14 jogos. Deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos da Inter aqui, só para lembrar. Empate com o Torino, é verdade. Praticamente no último lance do jogo, empatou com o Torino, vinha de uma vitória para cima da Salernitana. E a Fiorentina venceu o Bolonha, empatou com o Verona e tinha perdido aqui para a Juve. Tá? O que a gente tem de informação aqui para esse jogo? Vamos lá. Uma das melhores bolas paradas da competição é da Inter. A Fiore também tem bons números aqui. Marca para lembrar depois. Outra coisa interessante é o desempenho da Inter nos contragolpes. Tá? Isso é sempre muito bom de ticar também, porque se a Inter estiver na frente do placar, a gente pode buscar uma ampliação de vantagem. Tá bom? Essa cotação da Inter me agrada, viu? Até porque, olha só, a Fiorentina fora de casa tem péssimos números ofensivos, acaba sofrendo bastante gol, não é tanto, mas acaba sofrendo, sai com menos frequência na frente do placar, não consegue manutenção de vantagem com frequência. A Inter, quase 80% dos jogos ela sai na frente. Pode ser um jogo interessante para a gente buscar esse back Inter aqui, ou um Lei Fiore, dependendo da sua metodologia, tá? O que a gente tem que levar em consideração aqui é a Inter precisa da vitória. E se você é uma pessoa que leva o famigerado must win, né, que o pessoal gosta de colocar um termo em inglês, em consideração, esse jogo aqui, ele tem uma necessidade muito grande da Inter. Você deveria levar isso em consideração, sim, até porque a Inter faz um sistema de pressão muito forte e com essa necessidade pode ficar ainda pior para o lado da Fiore. Cagliari e Milan, com a vitória do Genoa hoje para cima do Torino, inclusive a gente já esperava um jogo fraco, né? O Torino é muito mal fora de casa. O Genoa vai começar a colocar as asinhas de fora para cima para os outros times, né? O Cagliari com 25 pontos, óbvio, o Genoa tem um jogo a mais, né? Mas mesmo assim o Cagliari continua ameaçado, apesar de que nos últimos jogos o Cagliari vinha muito bem, ó. Pontuação, né? Ou seja, pontuou no empate, pontuou 3. Aí fez 3 pontos aqui, 6 aqui, já pegou 9. Só que aí vem de 2 derrotas para cima de Lazio e para cima de Spezia, tá? Já o Milan, não precisa nem falar, né? O Milan tá voando. Por mais que a gente desconfie do Milan, por mais que eu tenha ali meus pés atrás com o Milan continua jogando muito bem. Eu acho que esse jogo aqui pode ser interessante para a gente buscar alguma coisa no match odds, sempre com muita cautela. Eu, quando trabalho jogos no Milan, tenho que estar muito atento à leitura. Esse jogo é que horas? 4h45. Porque muda muito rápido o cenário. Olha só. O Milan ainda tem aqui uma boa incidência de bola parada, que pode ser um dos calcanhares de Aquiles do Cagliari, porque o Cagliari defende muito mal, e também temos aqui uma incidência de contra-ataque. Ou seja, esses dois fatores aqui juntos, eles podem dar pra gente um jogo também com tendência para gols, viu? Então eu vou voltar aqui, vou marcar que existe a possibilidade de trabalhar gols aqui também, e as bolas paradas do Milan. O Cagliari é a equipe na Itália que mais sofre gol de bola parada na competição. Saímos da Série A italiana, Primeira Liga de Portugal. O que me chama a atenção aqui é Vitória e Sporting. Esse jogo é difícil, tá? Jogar lá não é fácil, tá bom? Então eu já deixo aqui a dica para quem quer vir buscar um back sport assim a qualquer custo, eu tomaria cuidado. Esse jogo tem uma cara de ambas, né? Inclusive nos grandes probabilidades ali me listou ambas marcam nesse jogo. Os últimos jogos entre eles, vamos lá. O Sport leva uma larga vantagem, né? Última vitória do Guimarães foi aqui em 2018, aí teve um empate em 2020, depois 2 vitórias do Sporting por 1-0. Os últimos jogos do Guimarães, 2 vitórias, uma contra o Famalicão e outra contra o Marítimo. Vencer fora o Marítimo é um bom resultado, né? Tinha perdido aqui para o Benfica e para o Arouca. E o Sport vem de uma vitória contra o Moreirense, jogou bem. Não posso falar que jogou mal, eu não peguei esse back, mas jogou bem. E o Sport continua precisando da vitória porque disputa ali pau a pau o título com o Porto. O Porto está numa distância considerável, né? Mas
precisa vencer, não adianta. O Sporting precisa vencer. Eu viria, se eu fosse trabalhar, para um ler per equipe em campo, tá? Eu não venho para um back Sporting, não. Acho que vai ser um jogo mais truncado. Da Primeira Liga de Portugal, é isso que eu venho fazer. Eu não vou inventar a roda aqui também, porque não são times que eu costumo acompanhar. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Aqui tá La Liga. Aqui, ó. Sporting. Bolas aéreas do Sporting também. Claro, se for fazer match odds, é obrigatório já lembrar disso, porque é um fator de abertura e fechamento de posição. O Sporting com Coates é muito bom, não sei se ele vai jogar, né, mas dá para ver aqui que o Vitória é muito chato também dentro de casa. Tá? Tomaria bastante cuidado. Dá para a gente ter uma ideia aqui de um número interessante para um ambas marcam. Vou até anotar aqui esse jogo para ficar de olho num possível ambas marcam nesse jogo aqui. Eu não trabalho ambas marcam, né? Mas vai que você quer fazer alguma combinadinha, alguma múltipla. Pode ser interessante, né? Recreativo. Vamos voltar. Daqui eu pulo para a Premier League. Aston Villa e Arsenal. Coutinho deve jogar, talvez. Não sei se já tá com a... Acho que não tá com a seleção ainda, né? Coutinho e o Martinelli, que foi chamado também para a parte ofensiva. O Arsenal vem de derrota para o Liverpool, vinha numa fase muito boa. O Aston Villa como mandante tem 5 vitórias em 13 jogos e o Arsenal como visitante tem 6. Os últimos jogos entre eles, o Arsenal venceu, o Aston Villa venceu, o Arsenal venceu, o Aston Villa venceu. Olha só. O que a gente tem aqui de estatística mais aprofundada? Vamos procurar esse jogo, ele tá lá em cima. Aqui. Arsenal. Costuma sair com frequência na frente do placar, mas não vence tanto os seus jogos, né? O Aston Villa falha em marcar muito pouco dentro de casa. Não tem um excelente ataque, mas é até melhor do que o do Arsenal. Tem uma boa bola parada, mas acaba sofrendo muito também. Então já vamos marcar aqui também, apesar de eu não ser assim nenhum expert na Premier League. Se eu for fazer um match odds aqui, eu vou marcar também a bola parada. O que mais? E os contra-ataques do Arsenal costumam encaixar muito também quando ele está na frente do placar. Parece um jogo para gols. Números tem. Vamos ver se tem leitura para isso, tá? Tem uma Copa da Inglaterra aqui, ó, FA Cup, Middlesbrough e Chelsea. Tava aqui já me escapando. Aqui a gente precisa saber se o Chelsea vai vir com o time titular ou não, né? Lembrando que o Middlesbrough já eliminou, se eu não me engano, o Tottenham e o United. O United também, não foi? Acho que foi o United também. Posso estar falhando a minha memória aqui, ó. Tottenham e... eu acho que foi o United também que ele eliminou. Então tem que ver. Essa cotação do Chelsea aqui é como? O que vem para disputar aqui? É o time titular do Chelsea? É o time misto do Chelsea? Eu não sei. Eu prefiro não me envolver na FA Cup nesse momento. Vou deixar mais para frente. Mas eu tomaria um pouco de cuidado com essa odd do Chelsea porque o Middlesbrough já eliminou grandes equipes. E se precisar se defender lá atrás para tentar ir para os penais, ele deve fazer. Tá bom? Deixa eu ver se tem algo interessante sobre esse jogo. Mas acho que não, né? Não dá nem para ver aqui estatística porque é um time da Championship contra um time da Premier. Então não vale muito a pena colocar frente a frente isso daqui não. Vamos passar. Ligue 1 não tenho feito. Terceira Liga da Alemanha, vou dar uma espiada sempre no Magdeburg e no Kaiserslautern, que o Magdeburg joga em casa contra o Meppen. 1,33 e o Kaiserslautern visita o Freiburg 2. Fora de casa, uma cotação de 2. São esses dois times aqui que eu vou ficar de olho para gols. Na La Liga, a gente tem um Raio Vallecano e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que vai enfrentar o City nas quartas da Champions. A gente tem o Atlético de Madrid vindo de 4 vitórias e o Raio Vallecano de 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. É muito chato jogar contra o Vallecano na casa dele. É um time que, de maneira geral, ele é ruim, mas dentro de casa ele é chato. São 8 vitórias em 14 jogos, só tomou 10 gols. Tá? Tomou menos do que um gol por jogo. Só que o Atlético de Madrid costuma ser chato. Parece um jogo com uma boa tendência de match odds. Mas o último jogo que eu vi do Sevilha, lá contra o Vallecano, foi aberto. Então, se repetir isso, talvez eu não faça o match odds nesse jogo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui essa partida.
Vallecano e Atlético Madrid. Boa bola aérea do Atlético Madrid, bom contra-ataque. O Atlético Madrid costuma sair na frente com frequência. O Raio Vallecano também. O Atlético Madrid costuma marcar com frequência fora de casa, já o Raio Vallecano não. Não me parece ser um jogo com tanta tendência para gols assim. Vamos ver. Mas inicialmente eu viria para o match odds. Os outros jogos da La Liga são equipes que eu não costumo trabalhar, por isso que eu vou pular, tá bom? O que mais que nós temos? Premiership, o Celtic joga, o Rangers não. Sempre que o Celtic e o Rangers forem jogar, eu vou tentar buscar alguma coisa a favor deles, afinal de contas, tá pau a pau o campeonato da Premiership. Lá, olha só, o Celtic está na frente com 3 pontos, né? Deixei alguma coisa de lado, Cariocão. Aqui é outra competição do Cariocão, né? A Taça Rio que eles estão disputando. Tem o Mineiro, tem o Paulista. E é isso. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. 30 minutos de vídeo. Foi bom estar com vocês mais um dia. Desejo a vocês um excelente sábado. Quiser trabalhar mais próximo a mim, o link está aqui embaixo. Acesse o PDF, o link está aqui embaixo. Se eu te ajudei de alguma forma, não esquece de se inscrever nesse canal. É muito importante ter você por aqui, ativar as notificações e me seguir no Telegram. Tem uma notícia de que o Telegram vai cair. Se o Telegram cair, você pode me seguir nesse Instagram que está aí, ó, embaixo, chamado CariocaTel. Não é um Instagram que eu fico produzindo conteúdo de trade. Eu já vou, obviamente, avisar vocês. Eu não gosto de... O Instagram é o único lugar que eu tenho para ter ali uma coisa mais pessoal. Então, eu tento não ficar produzindo tanta coisa de trade ali. Eu tento fazer alguns stories sobre trade, né? E provavelmente, se o Telegram cair, eu vou usar os stories para a gente se comunicar. Então, fica a convite. Se você quiser me seguir, só digitar na pesquisa aí CariocaTel. Mas lembre-se, ali você vai ver um pouco mais da minha vida pessoal. Eu não me exponho tanto, sou um cara mais reservado, mas o máximo que eu posso eu tento colocar ali para vocês. Valeu? Vamos descansar que já são 8 horas e eu já estou com o farol baixo. Pessoal, um abraço.